Valci, parece que vem aumentando muito essa questão das drogas, né? Então eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o porquê isso vem acontecendo, né? E o que é que o jovem precisa saber para evitar esses problemas com álcool e com drogas? A questão do álcool e drogas na modernidade é um dos temas mais recorrentes, nós diríamos, que tem preocupado de maneira aguda, não só a sociedade como um todo, mas especialmente a família. Nós sabemos que falta muita informação, muito entendimento para as famílias, especialmente ao jovem e à criança, sobre a questão do comprometimento que é o consumo de álcool e drogas. Nós costumamos dizer às pessoas que se bebe demais no lugar errado e na hora errada, ou seja, e infelizmente com a chamada companhia errada também. E nós não estamos falando aqui tão somente de alcoolismo não, nós estamos falando de qualquer pessoa que bebe. Observem as festas, observem as recepções, observem as lanchonetes, os bares, restaurantes das diversas cidades Brasil afora, e nós vamos ver o consumo de álcool de maneira exagerada, de maneira excessiva. Parece que as pessoas não têm assim limite para beber. Infelizmente, há uma espécie de incentivo velado, né, não intencional, mas que existe dentro do ambiente familiar, onde muitas vezes os adultos promovem festas, churrascos, festividades, e isso tudo é regado a álcool e ao tabaco, especialmente. E em alguns lugares até o álcool, tabaco e outras drogas que aparecem naquele espaço. Então, se a criança cresce, o jovem, num ambiente destes, observando o consumo habitual de todas essas pessoas, o que vai acontecer? Levando em conta que educar é conviver, essa criança e esse adolescente está convivendo com o álcool e as drogas e os medicamentos que são frequentes nos lares, então ele pode desenvolver o hábito lá na frente do consumo. Qual é o alerta que eles teriam para, peraí, tem alguma coisa errada, meu filho pode estar envolvido, está mexendo com droga? E no caso do sim, né? Que ele saiba que o seu filho já está envolvido com drogas. Como é que os pais devem agir? Como é que deve ser essa conversa? Como fazer? Isso é importante a gente abordar, mas antes eu quero dar alguns dados importantes para chegar nessa resposta. Recentemente fez-se uma pesquisa oficial através do Ministério da Saúde do Brasil, em que esses dados são atualíssimos, chega-se a seguintes dados, olha. Na população pesquisada, em torno de 5 mil pessoas, como uma amostra que a gente costuma dizer, 64% dos homens e 39% das mulheres adultas bebem regularmente, pelo menos uma vez por semana. Regularmente, né? Pelo menos. Desse montante, 66% dos homens e 49% das mulheres, elas entram naquele estado de binge, ou binge, como a gente fala, é quando bebem e ingerem 5 ou 6 mais doses num único dia. Então isso quer dizer o quê? Os pais precisam ficar atentos a esses dados, a essas informações, a esses números, observar e acompanhar, por exemplo, as atitudes dos filhos quando eles chegam da rua, quando eles vão a uma festa. Então os pais precisam abordar a temática com os filhos de forma aberta e franca e não fingir que não está acontecendo nada. Ou pelo receio, pela inabilidade da relação familiar, o que infelizmente é comum, não há muito diálogo de certos temas dentro do ambiente familiar e que todo mundo finge que não está acontecendo, mas todo mundo sabe que está acontecendo. Então os pais precisam de clareza, objetividade, franqueza, mas isso não deve ocorrer quando o jovem já está na rua, já está bebendo muito. Tem que acontecer desde a pequena infância, né? E esses filhos precisam observar em casa o comportamento e as atitudes dos pais, naquela regra de conviver e educar. Se eles veem os pais frequentemente tomando alguma coisa, bebendo algo, ou o pai expressando, ou a mãe expressando assim, eu preciso de uma dose de uísque para me acalmar, eu preciso de um calmante para relaxar. Isso tudo vai entrando no processo educacional e ele pensa, mas se o meu pai e minha mãe fazem, eu também posso fazer. Convide o filho a refletir sobre a solução, sobre a conduta, melhor dizendo, né? Não humilhe, não rotule, não acuse, não, né? Estabeleça limites para expressar as razões, permita que ele fale, que ele diga o que pensa e sente, para que isso quebre a barreira do diálogo entre pais e filhos. E isso quebra. Como quebra? O filho começa a confiar no pai e na mãe e vai perder aquele receio de admitir para o pai e para a mãe que está consumindo droga, porque a primeira intenção e a primeira atitude do jovem é negar. E ao negar, os pais ficam realmente numa situação difícil. Nunca acuse sem provas, nunca chegue falando em tons de raiva, de agressividade ou de estar decepcionado, você nos traiu na educação, tudo que nós fizemos por você, né? É a história da ingratidão, é assim que você nos paga. Esse tipo de diálogo só vai afastar o jovem, só vai distanciá-lo, na verdade, do diálogo
necessário que os pais. Então, faça isso com serenidade, com calma, com equilíbrio, mas com conhecimento de causa, acima de tudo. Conhecendo o assunto. Não dá mais para hoje, na moderna sociedade, a gente falar que não sabe falar de sexualidade, de drogas, de crime, de violências e prostituição, porque isso está nas ruas, os jovens estão vivenciando e enfrentando isso tudo. E eu queria, inclusive, sugerir, né, aos pais a leitura de 2 livros nossos que nós temos, especificamente da temática, esse que a gente chama de Drogas, Causas, Consequências e Recuperação. Esse é um livro que nós escrevemos no ano de 2008, ele já está na sua 7ª edição. Ele é numa linguagem bastante objetiva, bastante simples, ele não é técnico. Tanto o leigo quanto o técnico vão compreendê-lo com clareza e objetividade. E ele aborda toda essa complexidade das drogas na modernidade hoje. E esse segundo livro, que nós chamamos de Saber Recomeçar, na verdade ele é uma parceria de um amigo nosso, que é o Adilson Pereira Lobo, da cidade de São Paulo, que nos convidou, com mais um outro amigo também, o Wellington Balbo de Bauru, para escrever esse livro. Esse livrinho Saber Recomeçar é importante porque ele tem histórias verdadeiras e reais de pessoas que saíram literalmente da morte, do fundo do poço, das crises existenciais. Então todas as narrativas são verdadeiras, apenas os nomes são fictícios. E nós contribuímos com alguns capítulos no livro de pessoas que superaram a dor e o sofrimento da grave dependência de drogas. Então eu recomendo às pessoas que tenham interesse, pode falar conosco na nossa clínica de trabalho, que fica na Rua Bororó, 720 em Tupã, pelo número 34961752. Você ligando lá, você vai ter o livro à disposição. Interessante, né? De mãos dadas. Exatamente, que é a união, a força, o né? apoio necessário as mãos. para tirar a pessoa, às vezes, num abismo que ela já se encontra.